temos uma palavra de Deus para nós. Amém? Você recebeu aí um papelzinho com o mapa aí, ó? Quem recebeu? Tá? Esse papelzinho é para te ajudar, para fazer com que essa palavra ela entre no seu coração. Esse mapa que está aí é o mapa ali da Macedônia, pega um pouquinho de Jerusalém, né, Israel, Capadócia, você vê ali aquela região. Um pouquinho para a esquerda, assim, vai estar a Itália, né, atualmente. Então, esse é um mapa bíblico da época dos apóstolos, aí, da época de Jesus. E esses traços que tem aí é a respeito do caminho que o apóstolo Paulo percorreu, e aí, no caso, referente à sua segunda viagem, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou lá em Atos. Então, você pode abrir a tua palavra, a tua Bíblia lá em Atos. Nós vamos ler, e eu quero falar hoje a respeito de um lugar seguro, ou um lugar para algo muito especial nessa noite. Amém? Todos nós gostamos de ser bem recebidos, né? Quem é que não gosta de, quando vai para algum lugar, gosta de ser bem recebido? Lembrando aos irmãos que estão aqui presentes que, por essa questão de distanciamento e a questão de máscara, a gente evita o máximo de estar em contato, de estar se movendo. Pode ir no banheiro, sim, o banheiro fica ali, se você precisar, né? Então, as crianças nossas também já... a gente nem liberou, na verdade, ainda o espaço infantil. As crianças ainda a gente está evitando de receber, porque fica mais difícil controlar as crianças nesse ambiente. Então, tenham paciência, né? Os nossos diáconos estão para auxiliar também no que precisar. Vamos nos cuidar. Então, nós sempre estamos buscando, irmãos, um lugar para viver, um bom lugar. Um lugar onde a gente sinta-se bem, um lugar onde a gente sinta paz, onde nós possamos viver a nossa vida e correr atrás dos nossos sonhos. Né? Ontem até estávamos falando com uma família que está nesse processo também de mudança, de buscar algo novo e tal. Nós sempre estamos. Agora, imagina o seguinte, você acha que Deus gosta de ser bem recebido também? Será que Deus ele gosta de habitar num lugar onde ele é bem quisto ali naquele lugar? Sim. E quando Jesus veio, ele encarnou. Quando Jesus diz lá em João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, que ele era o verbo, né? Jesus era a palavra, né? O verbo de Deus, a palavra de Deus é Jesus. E esse verbo, então, ele se fez carne. Ou seja, ele se tornou ser vivente. Nasceu ali na barriga de Maria, né? Foi gerado ali pelo Espírito Santo. Então, ele nasce agora um ser humano como nós, ali nas suas debilidades humanas, mas um Deus encarnado. Então, Jesus viveu o seu ministério, ensinou, pregou, fez discípulos, e ele cumpriu a sua missão, ele é crucificado, ele morre, ele ressuscita, e ele aparece aos seus discípulos dizendo, olha, vocês vão levar esta mensagem a todas as criaturas, vão pregar o evangelho a todas as pessoas. E o que é o evangelho, senão que Jesus, ele veio em carne, tudo isso que eu já te contei, né, morreu por nossos pecados, e nos ressuscitou para dar a nós o quê? A vida eterna. Então, Jesus, ele é a vida eterna. E tudo isso que Jesus está na palavra. Então, se eu perguntar para você assim, como que eu sei, como você sabe que você tem o Espírito Santo? Como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Eu posso saber pela fé, porque a partir do momento que eu criei que Jesus é meu Salvador, e eu tenho fé, eu creio nisso, eu declarei isso, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Eu posso saber também por conta das evidências, que são os dons. Os dons do Espírito Santo representam, manifestam que ele está agindo através de mim para a edificação da igreja. Agora, como que eu posso dizer que Jesus está em alguém?
como que eu posso afirmar que Jesus está na minha vida ou na vida de alguém? Olha só lá, antes de lermos o texto em Atos, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37 e 38. Aleluia. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37. Nós ouvimos testemunhos aí, né, de bênção, né? A Ruth compartilhou, temos ouvido bastante testemunhos. E Deus, ele continua agindo na nossa vida, amém? Logo, vamos ouvir testemunho de pessoas que conseguiram adquirir um pacote de arroz. A gente ri, né? Ok, João 5,37? O próprio Jesus dizendo: e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Olha só, Jesus, eu peguei um trecho aqui, 2 versículos apenas, para a gente não estender, mas ele está exortando pessoas que têm um coração duro para receber a palavra. E Jesus, ele diz assim, que eles não ouvem a voz de Deus, né? Nunca ouviram a voz e nunca viram a Deus. Mas ele fala assim, nem a sua palavra habita, mora em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Olha só, Jesus, ele está dizendo que a palavra de Deus não habita naquelas pessoas, porque eles não criam, eles não acreditavam que Jesus tinha sido enviado de Deus, tá? E olha só, também, João, capítulo 15, versículo 17. É isso mesmo? Eu acho que eu errei a referência aqui. Vamos ler essa referência mais para frente. Olha só, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 13. O que Jesus está dizendo a partir daí, que a palavra, ela precisa encontrar morada na nossa vida. Eu sei que Jesus está na vida de alguém, se a palavra dele habita nessa pessoa. Mateus, no capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não o receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Irmãos, quando Jesus ele envia os discípulos, ele dá uma orientação para eles. Porque os discípulos vão levar a palavra para as pessoas. E ele fala assim, ó, quando você chegar na casa de alguém, e esses discípulos, a intenção deles é pregar a palavra, o evangelho. Se essa pessoa receber a palavra, você abençoa, que a paz esteja com aquelas pessoas, e eles serão abençoados. Mas, se quando você chegar, eles não aceitarem a palavra, o que tem que fazer? É uma maneira, né, de chacoalhar a sandália dos pés, que era como se dizer assim, que fica, né, desprezando aquela casa, aquela família. Então, na cultura judaica, você balançar os pés aí, que seria como dar as costas e ignorar alguém, né, dizendo, olha, então vocês não serão abençoados. Olha só, Jesus está dizendo
quem recebe a palavra, onde a palavra encontra lugar e morada, esse é abençoado. Agora, quem não recebe a palavra, esse não tem a bênção de Deus. Mateus, agora sim, 15, versículo 7. João 15, 7, gente. Misericórdia, hein? Sabe o que é o calor? Eu estava lá e a gente estava passeando aqui. 15, 7. Então, como eu sei que Jesus está em mim? Pela palavra, quando a palavra permanece. E qual é a consequência de eu guardar a palavra? Capítulo 15 de João, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será o quê? Concedido. Olha o que Jesus está ensinando. Por exemplo, eu acredito em Jesus, então eu vou segui-lo, eu vou permanecer nele. Eu faço como que a gente permanece nele? Esse texto está falando da videira, né? Falando da videira. Se eu estiver ligado a Jesus, nós aqui como igreja estamos conectados a Jesus, cada um de nós é um ramo conectado a Jesus e cada um vai frutificar porque estamos ligados a Jesus. Então ele diz assim, se vocês estiverem ligados a mim, se nós fazemos parte do corpo de Cristo. E a outra coisa, se a palavra estiver em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem e eu lhes darei. Deixa eu te perguntar, ou deixa eu te afirmar uma coisa. É bem provável que você é abençoado na mesma proporção que você conhece a palavra de Deus. Quanto mais você conhece da Bíblia, quanto mais você conhece de Jesus, mais autoridade e direitos você pode desfrutar, porque a palavra nos ensina, Jesus nos diz, você tem que estar ligado a mim e você tem que guardar a palavra. O que você pedir, você vai receber. Aí você fala, pastor, qualquer coisa? Não. Porque quem está ligado a Jesus e conhece a sua palavra, não vai pedir nada que não seja da vontade de Deus. Você está entendendo isso? Porque se eu sei qual é a vontade de Deus, e eu sei aquilo que a palavra me permite ter, então eu sei exatamente pelo que eu vou orar. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós não recebemos, porque nós pedimos mal. Porque se o seu filho te pede alguma coisa, se aquilo é coerente, se aquilo é saudável, e se você tem condições de dar, você vai ou não vai abençoar seu filho? Sim. Agora, se você bater na porta do vizinho e falar para esse homem, me dá o que eu quero, ele vai te dar? Você nem é filho. Então nós, às vezes, estamos orando, falando com Deus, mas nem nos tornamos filho. Às vezes nós estamos pedindo coisas a Deus que não é da vontade, porque nós não conhecemos a palavra. Então eu vou te dizer que a vida cristã não é só vir à igreja, não é dar dinheiro para a igreja, não é ajudar não sei quem, não é fazer só boas obras. A vida cristã diz respeito à comunhão, uma vida de intimidade com Deus e conhecimento da sua palavra. Eu tenho uma dúvida, essa dúvida é minha. Se o crente que não conhece da Bíblia, se não conhece da palavra, não conhece nada, se realmente tem Jesus na vida dele. Porque eu tenho certeza para você que se eu perguntar, não vou fazer isso, fizer algumas perguntas simples, ou para a Luana ou para o Vitor, a respeito do qual é a comida preferida, qual é a cor, qual é o número do sapato, coisas simples assim, o homem não vai saber disso, mas algumas coisas a gente sabe, porque são 12 anos de convivência. Você sabe ou não sabe o que sua mãe ou seu pai gosta? Ou o que eles não gostam?
o seu marido ou a sua esposa, ou pessoas que você tem intimidade. Por que eu não sei qual é a vontade de Jesus e o que ele gosta ou não gosta? Porque eu não tenho intimidade. É uma grande possibilidade de eu nem ser salvo porque eu não conheço ele. Verdade ou não? É a Bíblia que está dizendo isso. Por isso que eu quero tratar aqui para vocês 3 lugares, 3 cidades, que está lá no capítulo 17 de Atos, por onde o apóstolo Paulo passou, e ali ele foi um portador da palavra. Como essas cidades, e eu quero que a gente pense não como cidades apenas, mas como se fossem pessoas que estivessem recebendo essa palavra, como que eles se comportaram e receberam esta palavra. Por isso você tem um mapa em mãos. Está vendo aí? Não sei se você tem caneta, não sei se você gosta de anotar. Tem um espaço em branco que você pode anotar. Mas ali Paulo, ele sai de Jerusalém, ele vai para Samaria, ele vai ali circulando, chega na Antioquia, depois ele vai para Derbe, Listra. Está vendo a sequência lá? Antioquia. Ele faz uma viagem lá para Troade, então ele vai lá para Filipos, depois ele desce ali para Apolônia. Então, em Atos 17, ele vai para qual cidade? Tessalônica. Então, se você tem uma caneta, um lápis, você vai fazer o traço ali de Apolônia para Tessalônica. Porque a gente lê o texto bíblico, a gente acha assim, do versículo ali, do versículo 15 do capítulo 17 para o versículo 16, parece que ele saiu assim, pegou um Uber e ele já chegou em 15 minutos na outra cidade. Você fala assim, não, aqui Tessalônica é que nem Hortolândia, aí ele foi ali para Sumaré e depois ele foi para Campinas. Não, são quilômetros. E é percorrido a pé, percorrido a cavalo, a camelo ou de barco. Então, há um processo, né? É um processo demorado. Às vezes a gente acha que é tudo na hora, no tempo que a gente quer. Mas Atos 17, versículo 1, vamos lá. Então, o apóstolo Paulo, ele vem de uma caminhada, não dá para a gente trabalhar toda a trajetória dele, nós vamos trabalhar só essas 3 aí, que é Tessalônica, Bereia e Atenas, tá? Olha só o que acontece quando Paulo chega em Tessalônica, então. Isso já é na Macedônia. Versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Vou dar até uma pausa aqui para você. O que Paulo faz é a mesma coisa. Ele chega na cidade e ele procura o quê? Uma sinagoga, porque Paulo é judeu. E até aqui o momento, ele já vai no lugar onde que ele é bem recebido. Lembra que nós queremos estar em lugar onde nós somos bem recebidos? Então ele foi para lá e ele já sabia que se ele chegasse na sinagoga, ele como judeu, ele como autoridade que ele tinha, ele tanto ia ter a oportunidade de falar, como pessoas iam receber melhor a palavra dele. Então, nas 3 cidades que nós vamos ler, ele procurou uma sinagoga, ele transmitiu a palavra. Cada um deles receberam a palavra de um jeito. E em todos os lugares que o apóstolo Paulo chegou com a palavra, houve tumulto. Olha só. Todo lugar que a palavra de Deus chega, ela gera o quê? Tumulto, incômodo. Não pense você que aí você decidiu agora. Não, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou caminhar certinho, eu vou buscar a Deus, eu vou ir para a igreja, eu vou fazer assim, 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 e Deus vai cuidar de mim e vai me abençoar e eu não vou ter mais problemas. É assim? Não. Quando você decide caminhar com Deus e você recebe a palavra, começa tumulto. É igual arrumar guarda-roupa. A gente fica adiando mexer, porque você sabe, a hora que você começar a mexer ali, vai virar uma bagunça, você vai ter que organizar, vai gastar um tempão, vai ter que jogar coisa fora e vai descobrir, achar um monte de coisa que você nem lembrava que você tinha. É ou não é? Toda organização, toda transformação, toda obra gera tumulto.
Pessoas não querem uma vida transformada porque elas não querem passar por esse processo de mexer do Senhor. E eu garanto para você, a partir do momento que você recebe a palavra, ela vai começar a gerar transformação e incômodo em nós. Talvez a gente tenha que mudar de relacionamento, de amizades. Talvez a gente tenha que mudar até o número do nosso celular. Talvez a gente vai deixar de frequentar lugares. Talvez a gente vai ter que mudar posturas. Por quê? Porque quando o evangelho chega, ele gera tumulto. Então, voltamos ao texto aqui no versículo 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Olha só o versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Então nós vamos ver nas 3 cidades que é o seguinte: todo lugar que Paulo chegou, houve adeptos. Pessoas aceitaram. Porque toda vez que a palavra chega, irmãos, em alguma área da nossa vida, ela é bem aceita. Por exemplo, quando alguém procura, às vezes está com um problema no casamento, ele está perdido, então vai buscar conselho para um servo de Deus, por exemplo, ou vai buscar na palavra. A palavra vai trazer uma orientação, vai trazer conforto, vai dar vai resolver a situação, vamos assim dizer. Só que para que o serviço seja completo, talvez então você vai chegar para o marido, para a esposa, a palavra vai orientar: marido, ame a sua esposa, como Jesus amou a igreja e dá a vida por ela. Esposa, seja auxiliadora, seja paciente, ganhe o seu marido em silêncio. Aí a gente chega e organiza o meio de campo. Só que daí vem a parte ruim também. Fala assim: agora, marido, você tem que largar a amante, porque isso é adultério e isso é pecado. Ou seja, ao mesmo tempo que traz o refrigério e resolve, mas também gera incômodo, porque tem que ter transformação de vida. Então Paulo chegou, houve aceitação. Pessoas aceitaram a palavra. Mas olha só a sequência no versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Eles estavam acusando isso. Então, essas pessoas dizendo: olha, estão contra César. Versículo 8. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Irmãos, aqui em Tessalônica, eu posso dizer para você que lembra da parábola do semeador? Semeou a palavra, caiu em terra dura, o outro caiu na beira do caminho, o outro caiu debaixo dos espinhos e o outro caiu em terra fértil. A semente que caiu na terra dura não penetrou, morreu, queimada pelo sol. A outra veio os corvos e come. A que está no espinho foi sufocada. Então imagina que essa palavra lançada aos Tessalônicos é como quem tem um coração duro, uma terra dura. Se a gente for entrar para conhecer um pouquinho dessa cidade, nós não vamos fazer isso, mas Paulo teve que escrever 2 vezes para os tessalonicenses, porque eles tinham dificuldade de aceitar a palavra. Eles tinham dificuldade de obedecer a palavra. E eles eram muito radicais. Então eu posso dizer que a Tessalônica, né, é uma cidade que representa pessoas que têm um coração duro.
que a palavra chega, mas há muita resistência para receber aquela palavra. E a palavra não encontra morada. Não é o fato de eu estar falando e você, de uma maneira educada, cordial, estar aí sentado na igreja ou no sofá da sua casa assistindo, significa que essa palavra vai penetrar no seu coração e muito mais que essa palavra vai ter efeito na sua vida. Porque tem pessoas que dizem assim, eu vou na igreja, mas nada muda. A palavra, fulano profetizou, não sei quem tem, declarou, mas não vi nada acontecendo. Por quê? Porque você ouviu, mas não caiu no teu coração. Você recebe a palavra, mas a palavra ela é roubada, ela nem chega a entrar. Porque toda vez que a palavra chega na nossa vida, ela encontra oposição. Oposição. O que diz lá, se não me engano, Jeremias, agora me fujo, talvez eu esteja enganado no profeta. Mas Deus dá uma ordem para ele comer a palavra, o rolo, a palavra. E vai dizer, a palavra, como que ela é na boca? Ela é amarga como fel, mas quando ela desce, ela é doce como mel. A palavra, quando a gente recebe, irmão, é igual você receber, às vezes tem gente que se contorce, não é agradável, mas se você recebe, você crê, você aplica, o resultado dela é tremendo e maravilhoso. Nós não temos um problema porque a palavra não tem poder. Você pode pegar a melhor semente, a semente mais cara, mais preparada. Se você não colocar ela na terra, ela não germina. Então, o apóstolo Paulo está levando a palavra. Ele chega numa cidade de pessoas com dureza de coração. Alguns aceitam, mas diz que começa ali um tumulto. E quem é que vai se levantar contra a palavra? Diz ali no versículo 5, os invejosos. Os invejosos. E eu não quero dizer a respeito de pessoas que invejam a tua vida. Eu quero dizer que quando a palavra começa a chegar em nós, começa uma briga de interesse. O diabo tem inveja de você. O diabo tem inveja de Deus. E ele vai se levantar de todas as maneiras para arrancar essa palavra da tua vida. Porque ele não quer que ela frutifique. Diz outra coisa também aqui, que além dos invejosos, tem os outros que são os desocupados. Você sabe que um dos maiores inimigos do crente é a ociosidade. É a ociosidade. Nós achamos que nós lemos a palavra, oramos, porque a gente tem vontade. Irmão, não é sempre que a gente tem vontade de orar, não é sempre que a gente tem vontade de ler, não. Mas saiba que a ociosidade nos conduz ao pecado. Lembra do rei Davi. O rei Davi, ele estava ocioso ali na sacada do palácio. E a ociosidade faz a gente enxergar coisa que não é nem da nossa conta. Por isso que a gente costuma dizer, brincando, né? Vai lavar uma louça. Por quê? Quando a gente está ocupado, a gente não vê oportunidade de pecar. Então, uma mente ociosa, o que diz o ditado? Mente vazia, oficina do diabo. Ocupe a mente com coisas saudáveis e que edifiquem. Dessa maneira, nós vamos encontrar, a palavra vai encontrar morada em nós. Por que eu vou na igreja? Porque eu recebo a palavra e nada acontece. Porque você ouve ali, participa de 2 horas de culto, mas durante a semana, do que tem se alimentado? Tem gente que acessa mais pornografia na semana do que ouve pregação, palavra e louvor. Sabia disso? Porque quando a gente começa a assistir um culto, um louvor, uma pregação, se foge um pouquinho daquilo que a gente estava esperando, a gente até dorme e fica bocejando. Mas uma pessoa que acessa pornografia, ela começa ali, vou dar só uma olhadinha. Ela passa 2, 3, 4, 5 horas, ela perde até o dia de trabalho, porque ela não dormiu, porque ela estava ali naquele negócio ali, porque aquilo consome. Porque a ociosidade, irmão, o ócio é algo terrível. Então, o Paulo, Lucas, ele está escrevendo aqui no livro de Atos que a palavra chegou aos Tessalonicenses. Alguns receberam, mas começou o tumulto. Se levantaram os invejosos e os, como é que diz a palavra ali? Os desocupados. Eu quero dizer para você, ocupe a tua mente. Ocupe a tua vida fazendo coisa que edifica.
Porque essa semente, ela entra e ela vai prosperar na sua vida. Ela vai germinar na sua vida. Pare de ficar pensando besteira. E sabe, irmão, não é só isso não. Diz que tem um cara chamado Jason. Para ser chique, vamos chamar ele de Jason. Não é Jason, porque aqui é o nome grego, mas nós vamos dar uma inglesada no negócio, é Jason. Então o Jason lá recebeu a palavra na casa dele. E a palavra encontrou morada, mas o que aconteceu ali? Olha só o versículo 5, de novo, o que diz lá. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas. Olha só. Então, voltando. Quando você começa a caminhar com Deus e recebe a sua palavra, fica tranquilo com as revoltas e tumultos que vão começar a acontecer. Deus tem o controle de todas as coisas. Permaneça fiel, não volte atrás. Mas ele disse que se não bastasse só o alvoroço por lá de fora, esses homens entraram e invadiram a casa de Jason e estavam procurando Paulo para arrancar a palavra de dentro dele. Que adianta você gastar um tempo recebendo, se o restante do outro tempo você está participando de coisas que está tirando aquilo que Deus colocou na sua vida? Que adianta você ler na palavra dizendo para amar os filhos e tal, amar a esposa, e você continuar no lugar onde há conversa lá, que isso, tem que arrumar outra mesmo, tem que não sei o que tem que largar. Que adianta? E você recebeu a palavra, mas tem esses que vêm e arrancam a palavra. Lembra do corvo? Do semeador, que ele vem e ele come a semente? Deus está falando que ele tem um propósito, que ele tem promessa, que ele vai te ajudar, que ele vai te abençoar. Aí você sai dali, você assiste o jornal, aí você fala, ai meu Deus do céu, eu vou morrer, não vai dar certo. Aí você começa a duvidar, por quê? Porque te arrancaram a palavra. Te arrancaram, te roubaram a palavra. Então eles invadiram a casa do Jason para roubar a palavra que estava lá, que era Paulo ministrando. Não encontrando, o que eles fizeram então? Versículo 6. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, estes homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Presta atenção. Se o inimigo não conseguir tirar a palavra de dentro de você, ele vai fazer de tudo para te tirar da palavra. Se ele não conseguir abalar a tua fé, abalar aquilo que Deus tem colocado na tua vida, ele vai fazer de tudo para tirar da presença de Deus. Ele vai fazer de tudo para tirar da igreja, para tirar de perto de pessoas que edificam a sua vida. Por quê? Porque se ele não conseguiu tirar de dentro de você, ele vai tirar você de dentro, vai tirar você da palavra. É o que eles fizeram com Jason. Entraram dentro da casa para tirar a palavra. Não conseguiram, então agora nós vamos arrastar você para fora. Tem pessoas que estão sendo arrastadas para fora da casa de Deus e têm perdido a sua fé. Por isso, priorize o lugar onde a palavra é ensinada. Não abandone a comunhão ou a casa do Senhor. E se não conseguiram tirar a palavra de dentro de você, e não conseguiram tirar você da palavra, olha o que diz o versículo 7. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo, aqui os homens estão acusando Jason, dizendo, olha, nós não achamos caras, mas esse daqui recebeu eles. E eles estão contra César, eles estão contra a lei. E eles começam a acusar Jason, porque se eles não conseguiram retirar a palavra, e nem Jason da palavra, agora eles começam a agir com acusação. Aí você começa a se sentir acusado pelos teus pecados, pelas tuas falhas, pela sua limitação. Ninguém te tira nada. Você mesmo se afasta, porque você não se acha merecedor daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas eu te digo, quem é merecedor daquilo que Deus tem? Não se engane. Não desanime por conta de acusação.
Mesmo que você, tentando fazer a coisa certa, você errou, se levante, vai para a casa do Senhor, peça perdão a Deus, Ele te aceita de volta e você segue caminhando com Ele. O próprio apóstolo Paulo ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ele fala, maldito homem que sou. Mas Deus, Ele tem sempre uma segunda chance para nós, amém? Então, o lugar onde a palavra chega gera tumulto. O lugar onde a palavra chega, se tiver um coração duro, vai fazer de tudo para arrancar aquela palavra de lá. Para Jason, que morava em Tessalônica, foi caro demais receber o evangelho. Mal sabia ele. Mal sabia ele. Imagina você recebe um amigo, né? Recebeu um amigo na sua casa. Ô, amigo, quanto tempo? Deu, né? Ali recebeu, tomando café, de repente entra a polícia e invade a sua casa. Né? Só que ali não era um bandido, era a palavra de Deus que estava sendo pregada. Agora, sabe a coisa mais linda, irmão? Olha o versículo 8. Versículo 9, perdão. Então, receberam de quem? Jason. E dos outros, o quê? A fiança estipulada e os... Olha que interessante. Jason só queria tomar um cafezinho com Paulo. A palavra veio, vieram os perseguidores, Paulo mesmo não foi preso, Paulo mesmo não foi pego, mas Jason ficou no prejuízo. Para ele ser liberto, ele teve que pagar uma... E a gente acha que é só chegar e está tudo resolvido, tudo é de graça. Deixa eu dizer uma coisa, se você não estiver disposto a pagar pela tua liberdade, você vai continuar preso. Você está entendendo? Ele tinha culpa de estar preso? Mas para sair de lá, o que ele teve que fazer? Pagar a fiança. Eu não vou tirar a oferta, fica tranquilo, calma seu coração. Mas eu quero dizer para você, não ache que você vai receber de Deus o que Ele te prometeu sem pagar um preço por isso. O que Deus nos dá, o que Deus nos promete, não tem custo. Mas para a gente chegar até lá, vou te dar um exemplo. Você ganhou um carro, diz amém. Só que esse carro está lá em Curitiba. É só ir lá pegar. Você vai reclamar com quem te deu o carro porque ele não comprou a passagem, porque ele não trouxe o carro para você, ou você vai lá buscar? O Senhor já te proporcionou a bênção. Ele já te deu a promessa. Agora você tem que ir lá e tomar posse. E tem um preço. Né? Eu já disse, o povo chegou ali na beira na terra prometida, e Deus falou assim, tá aqui o que eu te prometi, agora vai lá e domina sobre ela, conquista. Agora pague o preço para ter aquilo que eu já lhe dei. Deus tem salvação, Deus tem prosperidade, Deus tem uma família abençoada, um casamento que é uma bênção também. Só que a gente acha que só por sermos filhos de Deus as coisas vão chegar na nossa vida. Pague o preço, pague a fiança para ser liberto. Amém? Quem está disposto a pagar o preço aqui? Mas vou dizer uma coisa, se a gente está tratando Tessalônica como se fosse uma pessoa, sempre vai custar mais caro para quem tem o coração duro. Sabia disso? Sempre vai custar mais caro para quem tem o coração duro, para quem é teimoso e rejeita aquilo que Deus tem para ele. Porque depois, quando você quiser receber, você vai ter que pagar mais caro. Tanto que o que Paulo fez, ele saiu da cidade. Ele foi para outro lugar. Ele saiu dali. Então ele vai para a próxima cidade, que a gente vai ver que é a Bereia. Então a palavra chega, ela encontra resistência, e se ela não é bem recebida, então ela vai embora. Deus, ele insiste. Agora você acha que ele está dormindo na beira da tua cama como um mendigo esperando a tua misericórdia para aceitá-lo como Deus sobre a sua vida? Não. Sabia disso? Tem pessoas que pensam assim, não, nós ouvimos uma história dessa. Não, agora não. Mas o dia que eu achar que é a hora,
eu vou voltar e Deus vai me aceitar. Não é bem assim. Pode ser que não dê nem tempo de você voltar. Pode ser que não dê nem tempo de acontecer isso. Porque a gente acha que Deus é um coitadinho, que Ele fica atrás da gente mendigando o nosso amor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra. Diz que todos os povos, todas as nações se prostrarão diante dEle e reconhecerão que Ele é o Senhor. Se não reconhecer agora em vida, mas na eternidade vai ter que reconhecer. Nem que esteja indo para o inferno, mas vai reconhecer dando tchau. Fala, nossa, Ele é Deus poderoso mesmo. Vai ser como aqueles que quando Jesus foi crucificado, quando Ele morreu, que deu aquele terremoto, que o céu escureceu, a cortina o véu do templo rasgou, aí tiveram aqueles que disseram assim, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Só que tem pessoas que vão reconhecer e quando reconhecer será tarde. Por isso reconheça agora, glorifique agora, entregue sua vida agora e desfrute agora do que Deus tem para você. Pare de brincar. Pague o preço, a hora é agora. Ah, mas eu vou ter que largar isso, tem um preço. Ué, quanto tempo que nós estamos adiando tanta coisa? Agora vai ficar mais caro. Nós escolhemos hoje, irmãos, o preço da nossa desobediência, tantas coisas que nós fizemos aí, não é verdade? E quando então o apóstolo Paulo sai dali, a palavra vai com ele. E aqueles que receberam a palavra têm que buscar por si só. E há uma escassez de palavra. E olha para onde eles vão. Pega lá no mapinha, agora nós vamos sair de Tessalônica, nós vamos para Bereia, lá no versículo 10. Mesma estratégia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para onde? Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Não foi a mesma coisa que eles fizeram na cidade anterior? Olha o versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Ou seja, o resultado da pregação de Paulo em Bereia é muito maior do que em Tessalônica, porque em Tessalônica havia um coração duro para receber a palavra, mas em Bereia havia o amor pela palavra de Deus. Versículo 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Olha só, irmãos, os bereanos receberam bem a palavra de Deus, mas até lá chegaram os opositores para causar tumulto também. Por isso que eu estou dizendo, mesmo que você receba bem a palavra, vai ter tumulto na sua vida. Versículo 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para onde? Para o litoral. Irmão, se você quiser me enviar para algum lugar, me envia para o litoral, em nome de Jesus. Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas. Só que, ou seja, Bereia. Começa dizendo que eram homens, eles eram mais nobres do que os da cidade anterior. Aquele que é nobre, que aceita a palavra de bom coração, olha o que diz a palavra ali no versículo 11. Eles receberam com interesse. Por que eles receberam com interesse? Porque eles sabiam a importância e o efeito daquela palavra na vida deles. Sabe, irmão, eu quero dizer para você, o salmista ele disse assim, prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Porque um dia aonde a glória de Deus se manifesta, onde eu recebo a palavra, pode valer uma eternidade. A minha eternidade pode estar sendo comprometida em um só dia. E a minha eternidade pode estar sendo garantida em um só dia. Por isso que o salmista fala, prefiro um dia na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Irmãos, quem tira férias sabe o que eu estou falando. Você sai de férias, você pega seu pagamento todinho no começo do mês, aí você sai de férias. E aquilo que já durava com dificuldade 30 dias,
parece que em 10 dias já foi embora. É ou não é? Aí você volta a trabalhar, você já vai trabalhar sem salário, porque você, para ganhar é difícil, para gastar, não sei se é assim com você. Para ganhar dá um trabalho, mas para gastar é uma delícia, vai fácil. A salvação e a eternidade com Deus é a mesma coisa. Para ganhar, custou a vida de alguém. Mas para a gente perder ela, basta a gente começar a dar vazão àquilo que o nosso coração deseja. Então, eles receberam com interesse, porque eles sabiam que aquilo é importante. É igual você tá na rede, na internet, aí você parece aqueles vídeos que os caras têm 5 segundos para passar uma mensagem, porque é o comercial, né? Você já quer passar logo, você já fica com raiva, né? Quem já nunca assim, eu nunca vou comprar nessa loja só porque eu tava querendo assistir o vídeo lá e apareceu esse comercial aí. Mas o cara chega em 5 minutos, o que ele chega falando? Ganhou 1 milhão em 2 dias. Opa! Você já fica interessado. Então o cara tem um período curto para lançar uma mensagem interessante para você assistir o que ele está dizendo. E a mensagem que Paulo chegou dizendo aos bereanos é o seguinte, ó, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele, opa, isso é interessante. Começa a ouvir a palavra. E a palavra entra. E eles não só recebem a palavra, mas olha o que diz lá. Eles recebem com interesse, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Olha só, examinando o quê? Todos os dias Não só eles tiveram interesse, mas eles tiveram constância naquilo. Não é o momento que vai definir a sua bênção, mas é a constância naquilo que você determinou com Deus. Não é você chegar a declarar para Deus hoje, não, Deus, a partir de hoje vai ser tudo diferente. E se amanhã não tiver nada diferente, vai mudar alguma coisa? Segue firme, constante, porque Deus, Ele vai fazer. Não é um momento. Às vezes você, eu tô com uma enfermidade. Pastor, ora por mim. Aí vai lá e ora. Aí quando ora, não senti nada. Aí ele já perdeu a bênção. Que ele duvida na hora que ele recebe. Lembra dos leprosos que receberam que Jesus orou por eles? O que aconteceu com os leprosos? Quantos eram? Jesus orou e falou assim, vai procurar quem? O sacerdote. Quando eles estavam indo procurar o sacerdote, o que eles perceberam? Quantos voltaram para agradecer? Você entende? Tem bênção que a gente recebe na hora. Tem bênção que a gente vai receber no processo que nós estamos crendo que Deus fez um milagre. Porque mostrar-se ao sacerdote significa, ei sacerdote, que sacerdote era o que dizia quem estava liberado para viver ali em comunhão com o pessoal, ou quem tinha que ir para a quarentena. Era o sacerdote que liberava. Então, quando alguém estava doente, o sacerdote olhava e falava assim, essa ferida aí está estranha, vai para a quarentena. E quando alguém era curado, ele chegava e mostrava para o sacerdote falava assim, olha, pode voltar aí que você já está curado. Ele era liberado. Então, quando Jesus orou pelos leprosos, eles não viram ainda o resultado, mas quando eles creram, tanto que eles foram em direção ao sacerdote, eles receberam a bênção deles no meio do caminho. Só que o texto lá diz que só 2 voltaram para agradecer. Creia agora. Mas eu fui dormir ainda. Creia, continue crendo que Deus, Ele é fiel. Amém? Constância. E então, para a gente sair aqui de Bereia, versículo 14. Olha que interessante. Lembra que em Tessalônica, Paulo, Silas pregou, eles pegaram e foram embora da cidade? A palavra não permaneceu lá. Agora, o que acontece aqui no versículo 14? Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Quem recebe a palavra com amor, tem interesse e constância, a palavra permanece. E o que Jesus, nós lemos lá em João 15, 7? Se vocês permanecerem em mim
e a minha palavra permanecer em vocês. Tudo que pedires, lhes será dado. Os bereanos receberam a palavra, Paulo seguiu o caminho, mas Silas e Timóteo ficaram para ensinar e pregar, e a palavra permaneceu. Então eles foram abençoados. E aí dali foi para onde, Paulo? Qual que é a próxima cidade? Qual que é a próxima viagem? Agora aqui, você que tem um mapinha, você vai sair de Beré e eu vou te dar a ideia. Eles foram até o litoral, lembra litoral? Foram até o litoral, então você vai descer para o litoral, e aí você vai percorrer pela água. Você vai fazer a trajetória ali da água, vai dar a volta por dentro ali que tem aquele espaço, e você vai chegar então aonde? Atenas. Isso demorou um bom tempo, viu? Mas olha só o versículo 16, a última cidade aqui para a gente fazer essa comparação, se a palavra é bem recebida ou não. Então, versículo 16 e 17. Enquanto esperava por eles aonde? Em Atenas. Paulo estava esperando quem? Estava esperando Silas e Timóteo, que ficaram lá ensinando a palavra. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de quê? Então, o que seria Atenas? Atenas aqui é um lugar de ídolos. Irmão, quando a palavra chega na vida de alguém que ela tem muitos ídolos, é muito difícil da palavra permanecer. Que ídolos que são? Pode ser ídolos de idolatria mesmo, de outros deuses. Pode ser a idolatria no futebol. Não, o meu futebol eu não abro por ninguém, não. Eu perco minha família, eu perco tudo, mas o meu futebol vai perder. Tem gente que perde salvação por conta de jogo de futebol, sabia? Não, essa aqui é acima de tudo. Né? Até acima de Deus. Isso aqui eu não abro mão, não. Então, o que é um ídolo? Aquilo que é colocado acima de tudo na nossa vida, a ponto da gente se prostrar diante dele. E aí Paulo chega com a palavra lá e diz assim, que ele ficou indignado. Quando Deus entra na nossa vida, quando Deus chega na nossa vida e ele não encontra um local para ele habitar, ele fica indignado. Por isso que Jesus fala, se quando vocês chegarem numa casa ou em uma cidade e vocês foram bem recebidos, lá a minha paz estará. Agora, se vocês não forem recebidos, então vocês chacoalhem a sandália dos vossos pés e vão embora, porque maior será a misericórdia de Deus sobre Sodoma e Gomorra. É isso, né? O maior será, o pior será, né? O fim deles do que o de Sodoma e Gomorra. Irmão, sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra era uma cidade pecaminosa, perversa, que Deus mandou descer fogo do céu e exterminou a cidade inteira. Deus está falando que o juízo vai ser mais pesado sobre aqueles que rejeitam a palavra dele do que sobre Sodoma e Gomorra, que era pecadora. Então, não aceitar a palavra de Deus é atrair a ira do próprio Deus sobre nós. Isso é muito sério. Então, quando Paulo chega, ele vê uma cidade cheia de idolatria. Na praça da cidade, todo lugar que ia tinha uma imagem, tinha uma escultura, tinha oferenda, tinha pessoas se prostrando, tinha pobreza, tinha lixo. E sabe que quanto maior for a região, a cidade ou a localidade, mais pobre é o povo que é ali ao redor. Sabia disso? A idolatria acompanha a pobreza, ou melhor, a pobreza acompanha a idolatria. Qual que é o lugar mais idólatra do mundo, se a gente for dizer em relação a isso? Um dos países mais idólatras, me diz o nome. A Índia. Mais de não sei quantos milhões de deuses. Tudo é sagrado lá. E como que é aquela nação? Pobre. De tudo que você pode imaginar. Pesado. Agora, inclusive, há um tempo atrás, já passou o Brasil aí de o Covid, está arrebentando lá, irmão. Porque não tem saúde, porque não tem nada, porque o povo, né?
Por quê? Massacrado pela idolatria. Então, Deus odeia e se indigna a respeito da idolatria. Mas olha só o versículo 19 e 20, eu não vou ler toda a história. Paulo chega, ou melhor, versículo 17. Lembra que ele chega, Paulo chegava na cidade, ele procurava o quê? Versículo 17. Por isso, discutia na onde? Na sinagoga, com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Então, Paulo chegou, ele foi para a sinagoga também, e lá ele começou a pregar a mensagem também. Só que ele não aguentou e foi para a praça também. Olha porque eles rejeitavam, versículo 19 e 20. Ele chegou, nós não vamos ter no versículo 18, tem oposição, chamam ele de tagarela. O que você tagarela está falando aí? Então, o versículo 19 diz assim, então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhes perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Versículo 20, você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Olha só, último ponto para a gente encerrar aqui. Nem tudo que você vai ouvir de Deus, você vai entender ou vai fazer sentido para você. De imediato, não. Nem tudo que Deus fala para nós, irmão, nós entendemos. É isso. Você que tem experiência de vivência com Deus, é isso? Quando Deus falou, seja não. Os próprios judeus rejeitaram a Jesus porque eles não entendiam. O próprio Jesus falava e o povo não entendia. Jesus, ele falava as parábolas e o povo não entendia. E a gente acha que as parábolas era para que eles entendessem mais rápido. Não. Jesus falava em parábolas para eles não entenderem mesmo. Porque só entendia a parábola quem era simples. Porque as parábolas de Jesus falam de agricultores, semeadores, não é de coisa simples? Agora, quem não conhece a realidade do campo, de um agricultor simples, quando Jesus dá essas diretrizes, usando esses exemplos, eles não vão entender. Porque o próprio Jesus disse, isso que eu estou falando, só quem é puro de coração ele vai entender. Então tem muita gente que tem um intelecto imenso, tem recurso, tem sabedoria, tem conhecimento, mas não consegue assimilar a palavra de Deus. Sabe por que não consegue assimilar? Porque complica. Jesus disse, se você não for como uma criança, você não entra no reino dos... Se você não for humilde, se você não for simples, a palavra de Deus não vai fazer nenhum sentido para você. Porque a criança, ela não pergunta. Chega uma idade que ela começa a perguntar tudo, né? Mas uma criança, quando está no colo da mãe, não pergunta, você vai aonde? Aí você tem que explicar para o bebê, nós vamos no shopping, não. Agora, vai você, marido, falar para sua esposa, eu vou ali. Funciona? Ali aonde? Ali, rapidinho, eu volto. Se você não explicar onde vai, que hora volta, com quem você vai estar, sair você não sai. Quanto mais inocente, quanto mais simples, mais a gente recebe de Deus. Esses homens, essa nação tinha tantos deuses, que eles chegaram para Paulo assim, explica aí, quem que é isso daí, que nós não estamos entendendo, esse negócio está meio estranho. Deixa eu falar para você, creia somente. Creia no que eu estou te dizendo, creia no que a palavra diz. Nem acredite no que eu estou te dizendo, não. Creia naquilo que a Bíblia diz. Tem coisas que não vão fazer sentido nenhum agora. Quando Deus falou para Moisés que era para ele estender o cajado sobre o mar, ele não entendeu, mas ele creu. Tem hora que Deus vai falar assim, olha, vai, chega na beira aí do rio e coloca o pé sobre as águas. Você não faz mais sentido, mas eu não quero que você entenda, eu quero que você me obedeça. Os maiores milagres que nós temos relatado na Bíblia não tem a ver com lógica, tem a ver com fé. E esses homens, eles rejeitaram a palavra porque eles não estavam entendendo. Versículo 23. Pois andando pela cidade,
observei cuidadosamente. Dos objetos de culto, encontrei até um altar com essa descrição: ao Deus desconhecido. Deixa eu falar uma coisa para você. É tão interessante que pessoas rejeitam a palavra porque não conseguem entender aquilo que Deus está dizendo, mas serve a tantos outros deuses que ele conhece muito menos. Hã? Tem gente que está servindo a coisa que ele nem conhece. Tem gente que está abrindo o seu coração para pessoas que ele nem conhece. Ao Deus desconhecido. E eu quero dizer para você, muito do que Deus é, ainda é desconhecido para nós. Muito de quem Ele é, ainda há de ser revelado. Não se preocupe em conhecer Deus, mais do que ser conhecido de Deus. Mais do que você saber quem Deus é, Deus precisa saber quem você é. Ah, pastor, então não tem que conhecer. Não, tem que buscar, tem que ter relacionamento. Só que não é porque não tem que conhecer, é porque quem Ele é, a nossa mente não alcança, querido. Deus está muito à frente, como a própria palavra diz: quem alcançará a mente do Senhor? Quem entenderá quem Ele é? E eu quero dizer para você, mais uma vez, há muito para conhecermos de Deus, amém? Não é hora de você abandonar agora. Não é hora de você voltar atrás. Mesmo que não faça sentido, mesmo que as coisas não estão se encaixando, Ele ainda não se revelou de maneira plena para você. O próprio Jesus foi centenas de milhares de anos até que Ele fosse revelado. E quando Ele foi revelado, não entenderam e o crucificaram. E os próprios discípulos que caminhavam com Jesus por 3 anos, caminhou com Ele, não o reconheceram. Nem aqueles do caminho de Emaús lá que andavam com ele, diz que não o reconheceram, mas só o coração deles pulsava. Talvez você não está entendendo, mas o teu coração está falando assim: eu quero Deus. Então é hora de insistirmos. Se não, versículo 32 e 33, que quando encerra o período deles em Atenas. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouvimos outra vez. Versículo 33. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Quer dizer para você, a incredulidade aborta a bênção e exclui possibilidade de salvação. Quando Paulo chegou e falou para os bereanos: Jesus ressuscitou, eles falaram: isso é interessante. Senta aqui e fica mais um pouquinho. Explica esse negócio para nós. E eles passaram a analisar aquilo todos os dias. Mas quando eles chegaram lá em Atenas, numa cidade idólatra, e eles falaram assim: Jesus Cristo ressuscitou, falou da ressurreição dos mortos, eles zombaram. E quando eles zombaram da palavra, diz que o apóstolo Paulo retirou-se. Teve lugar, irmão, que o apóstolo Paulo apanhou, tomou couro. Acharam que ele tinha morrido, jogaram ele igual defunto. Ele levantou e ele entrou de novo para a cidade. Irmão, que cara maluco. Quantas vezes Deus já insistiu na minha vida, eu falei não. Aí Deus foi lá e insistiu, enviou de novo, e Deus está insistindo na minha vida, então vai para lá, e aí ele vem e investe, Paulo fazia isso. Mas, quando a palavra aqui, eles exatamente zombaram. O que é zombar de alguém? É igual o cara falar assim: ó, mexe comigo não, que eu te mato, hein? O que eu quero zombar? Até aí, rapaz. Ó pra você. Toma vergonha nessa cara. Não acredita naquilo que ele pode fazer. E quando Paulo ensinou, eles zombaram, rejeitando a palavra. Sabe o que Paulo fez? Não precisou levantar um dedo. Ele falou: não, pode deixar que eu me retiro. Dá licença?
eu vou embora. E eu creio que quando ele saiu, ele fez assim ainda com a chinela. Você pode até tentar encontrar com o Senhor, ter dificuldade, mas o seu coração deseja o Senhor. O Senhor insiste na sua vida, Ele vai te ajudar, Ele vai pegar na sua mão. Agora, o dia que você virar as costas para Deus e falar assim, isso aí não funciona não. Aí Ele mesmo se dá conta e fala assim, então tchau. Ele vai embora. Porque onde há incredulidade, não há milagre. Onde há incredulidade, não há salvação. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que o Senhor continua procurando morada em nossa vida. Eu poderia continuar aqui e já vão para Éfeso, nós não vamos fazer isso. Porque a próxima cidade aí, se você ver até no mapinha, está aí voltando, vai para várias outras cidades. Nós poderíamos ver como cada um recebeu a palavra. Mas para nós, hoje é o suficiente para a gente refletir nessa mensagem. Para você entender como que você está recebendo essa palavra. Se você está recebendo essa palavra aí como Tessalônica, coração duro. E se está com o coração duro, vai pagar mais caro. Vai ficar mais caro para você, vai ter que pagar fiança depois para sair. Ou está recebendo como os bereanos, de bom grado. Eu quero ouvir essa mensagem. Eu quero ouvir essa palavra. Eu vou até dizer algo, irmãos. Aqui nós temos aí o pastor Elias, pastor Dulce, estão viajando, estão de férias. E eles mandaram foto essa semana e já estão fazendo culto na casa do povo lá, irmão. Porque chega na casa do povo, lá no interior de Minas, aí começa a falar da palavra, começa a falar de Jesus, e aí o que o povo quer saber mais? E aquilo vira algo que não consegue mais segurar, irmão. A gente não pode reter a palavra que Deus colocou em nós. Nosso testemunho tem que ser reto, correto, para que as pessoas olhem e vejam Deus na nossa vida e falem assim, eu quero isso aí para mim também. Igreja de Deus nos enviou para semear essa palavra, amém? Mas essa palavra também tem sido semeada em nós. Às vezes, irmãos, cansa. Você prega, ensina. E às vezes a gente vê pessoas que estão recebendo tanto, irmão, e não estão aplicando aquilo na vida delas. Isso é o que a palavra chama pérola aos porcos. É você entregar algo valioso a quem não sabe dar valor àquilo que Deus está dando para ele. Os bereanos diz que eles receberam a palavra com muito interesse. E eles todos os dias analisavam ela com cuidado para saber se era verdade mesmo. Para saber se era assim mesmo. Significa que eles não só recebiam, mas eles praticavam para saber se é verdade mesmo. É igual negócio de dízimo. Só fala mal de dízimo quem não é dizimista, porque quem pratica o dízimo, irmão, não tem que falar porque vive a bênção do Senhor. E se não é assim com você, eu te desafio. Se você for dizimista fiel por 6 meses e você não reconhecer que Deus está fazendo, eu te devolvo centavo por centavo. Porque fala daquilo que não pratica. Porque aquele que pratica, esse reconhece e glorifica a Deus. E não é só sobre dízimo, não. É sobre qualquer coisa na vida. E não sou eu que garanto, é a palavra que garante. Amém? E eu queria orar com vocês essa noite. Não fica triste, não estou bravo, não, irmão. Sei que está calor, né? A gente está sentado aí, sei que está suado. Eu agradeço muito a sua paciência. Quem está em casa, tem gente que está assistindo o culto em casa, está na frente do ventilador, está tomando um suco de tangue geladinho, né? Está sem camisa, talvez lá, está bem à vontade, com a janela, a porta aberta, está no ar-condicionado, né? Mas nós estamos aqui na presença do Senhor também. E eu queria deixar essa palavra de instrução para a tua vida. E dizer o seguinte, assim como nós procuramos um lugar para nos estabelecermos, irmãos, a palavra também está procurando morada em nós. Então, eu não posso julgar ou dizer se Jesus está na vida de um ou de outro, eu não tenho esse discernimento para dizer, mas muito nós entendemos pela atitude e como a pessoa assimila aquela palavra na vida dela. Por isso que a palavra nos orienta, não seja apenas ouvinte, mas também o quê? Praticantes. Porque não adianta a gente ter algo complexo na mão se a gente não sabe como manusear.
né? Eu até achei engraçado também esses dias que alguém, não sei se foi daqui, mas você deve ter visto isso. O rapaz ensina que ele pega, arranca aquela tampinha do liquidificador. Quem já viu isso aí? Ele arranca a tampinha tem a tampa do liquidificador, ele arranca aquela tampinha e aí ele vai debaixo do liquidificador e ele tira a hélice. Tem gente aqui, irmão, que se olhar debaixo do seu liquidificador tá uma nojeira que você não consegue limpar. Você já tentou com escova de dente, né? Tem um negocinho lá. Eu fui correndo no liquidificador lá de casa. Só que não sei o que acontece, a nossa não tem aquela tampinha no meio, né? Então eu fui no liquidificador errado, que é aquela simplesinha, não tem a tampinha. Eu falei, nossa, que tão frustrado, será que é verdade mesmo? Mas é uma besteira, não sei nem se tem no manual. Eu nunca li o manual do liquidificador, você já leu? Talvez seja por isso que está uma imundícia o seu liquidificador. Quanta coisa que você tem direito e você não leu e não sabe que tem direito na palavra de Deus. Quanta coisa rica, quanta palavra de verdade, quanta orientação. Talvez agora você está preocupado com alguma coisa que Deus já estabeleceu aqui, qual é a vontade dele, já deu a direção, mas eu não sei ainda porque eu ainda não li. A palavra não veio a mim. Mas quanto mais eu conheço, mais eu peço. E se eu peço baseado naquilo que eu conheço, o Senhor, Ele me concede. Por isso que nós vamos orar essa noite e falar assim, Senhor, eu não quero só o Teu Espírito agindo em mim. Eu quero a Tua palavra agindo em mim. Eu quero viver a Tua palavra. Eu quero ler, eu quero praticar isso daqui. Por quê? Porque eu creio. Um homem rico, um homem nobre, diante de uma enfermidade, ele chegou para o profeta e falou, o que eu faço para ser curado? Eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe madeira nobre, eu trouxe um monte de coisa. Ele fala assim, eu não quero nada disso. Desce até o rio e lá você vai se banhar 7 vezes. Ele falou, mas não faz sentido. Lá da onde eu venho tem um rio muito melhor do que esse. Eu te trouxe ouro, eu te trouxe prata, e você está rejeitando tudo isso e você quer que eu vá para o rio? Eu vou embora. E quando ele estava indo embora, vem alguém usado pelo Senhor e fala assim, ei, o que vai te custar? São 7 mergulhos. O que vai te custar? Vai lá, nós já viemos até aqui. Eu vou dizer para você, você já veio até aqui, o que vai te custar crer naquilo que Deus tem? Não faz sentido, mas creia. Tem um monte de coisa que não faz sentido, irmão. Mas nós cremos. Nós confiamos no piloto do avião. Entramos lá dentro, dormimos, porque tem alguém guiando. É um homem. Pode acontecer qualquer coisa. O carro pode estourar um negócio e pode perder o controle. Tanta coisa pode acontecer e a gente acha que está tão seguro, mas se você for pensar, irmão, não tem lógica. Mas Deus, Ele é fiel, amém? Então, eu coloquei, escolha seu caminho. Seu caminho seja a palavra de Deus, seu caminho seja a presença do Senhor, seja o corpo de Cristo, seja a igreja. Persevere, continue. E aquilo que eu falei para você no mapinha, sabe quantos dias demorou para ele fazer essa jornada? Eu não tenho ideia. Talvez semanas, talvez meses. Eu não tenho ideia. Mas eu não sei quanto tempo vai demorar. Simplesmente creia e avance. Vamos orar? Senhor, nos perdoe porque nós deixamos de crer na Tua palavra, Senhor. Nos perdoe porque nós deixamos de praticar a Tua palavra, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque nós muitas vezes agimos como os tessalonicenses, ó Senhor. Nós endurecemos o nosso coração diante das decepções da vida, Senhor. Nós somos tão enganados durante a nossa vida que às vezes quando aparece alguém, quando aparece o Senhor, dizendo que tem algo novo para nós voltamos atrás, nós não acreditamos porque nós já estamos tão machucados que nosso coração já está duro, Senhor. Aí começa o tumulto, a gente começa a desanimar, começa a se levantar as oposições, começa a se levantar a dificuldade. A gente já quer voltar atrás e falar assim, não quero receber isso não.
Nos perdoa, Senhor, se nós não estamos dispostos a pagar o preço. Jason, ele decidiu pagar o preço pela sua liberdade. Senhor, que o teu povo, Senhor, decida hoje pagar o preço, Senhor. Talvez o preço, querido, que você tem que pagar é sair do meio de onde você vive para viver algo novo de Deus. Talvez é você abrir mão de coisas que te dão prazer, mas o Senhor tem coisas ainda melhores para a tua vida. Pague o preço, pague a fiança. Senhor, talvez nós temos agido, Senhor, como os atenienses, ó Senhor, que eles tinham tantos ídolos, ó Senhor, na vida deles, que eles rejeitaram quem era Jesus Cristo. Senhor, nós temos tanta ocupação, nós temos tanto trabalho, nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos esposa, nós temos marido, nós temos filhos, nós temos isso, nós temos negócio, nós temos tanta coisa que é tão importante. Quando sobra um tempinho, a gente vai para te adorar, Senhor. E essa idolatria tem nos afastado de ti, Senhor. Essa idolatria tem impedido os milagres do Senhor de chegar na nossa tenda, Senhor, e tem atraído maldição sobre nós. Mas nessa noite eu reconheço, Senhor, e que assim seja a oração dos teus filhos aqui nessa noite, Senhor, que eles venham rejeitar todo e qualquer outro Deus e venham declarar que somente Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor não é só nosso Deus, o Senhor também é Senhor da nossa vida, Senhor. Liberta o teu povo da prisão espiritual. Liberta o teu povo da preguiça, Senhor. Liberta o teu povo, Senhor, da incredulidade, Senhor. Mesmo que se levante revolta, dificuldade, nós decidimos caminhar com o Senhor. Mesmo que a gente tenha que crer como aqueles atenienses que creram num Deus desconhecido. Senhor, eu nunca vi a tua face, Deus. Eu nunca, Senhor, vi o Senhor pessoalmente. Mas eu creio que Jesus Cristo é a tua imagem, Senhor. Eu creio que Jesus Cristo veio, Ele sofreu, Ele morreu, Ele ressuscitou para dar a vida eterna. Eu creio em Jesus, Senhor. Eu sei pouco a respeito de Deus, mas Jesus se revela todos os dias para mim na sua palavra. Eu creio. Aleluia. Deixa eu dizer para você, a palavra passou por Tessalônica, passou por Bereia, passou por Atenas e chegou agora em Hortolândia. Lá em Tessalônica, lá em Bereia e lá em Atenas, a palavra foi pregada na sinagoga, que era o lugar onde se era ensinada a palavra. Algumas pessoas receberam e logo depois começa o tumulto. Cabe a você decidir se a paz e a bênção do Senhor permanece ou o Senhor ele vai embora. Que vai determinar isso na sua vida, se você vai aceitar e crer nessa palavra ou se você vai desprezar aquilo que Deus está semeando na sua vida hoje. Para aqueles que crerem, verão agir de Deus. Para aqueles que não crerem, o Senhor apenas se retira. Aí é por sua conta. E se você crê, você diz para você mesmo, diz assim: eu creio. E essa palavra vai permanecer na minha vida. E eu vou colher dos frutos dessa fé que eu empenho hoje naquilo que Deus vai fazer. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por estarmos reunidos nesse lugar. Obrigado pela presença do Teu Espírito, Senhor. Foi linda a dança que o Senhor fez aqui nessa noite, ó Senhor. Foi lindo o agir do Senhor, ó Pai, onde a Trindade manifestou, Senhor, a sua glória no nosso meio, Senhor. Muito obrigado por essa dança, Deus. Que o Teu corpo, que a Tua igreja faça parte desse movimento, Senhor. Pai, eu declaro sobre a vida dos Teus filhos que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e até que o Senhor venha. E nós dizemos amém. Você pode aplaudir o Senhor para encerrarmos essa noite?